Oi, meu nome é Anne Gonzaga, eu sou estudante de Direito e bolsista PIBIC, sob orientação da professora Alessandra Prado, e o tema da nossa pesquisa é Trabalho Prisional, Direito, Instrumento para a Ressocialização ou uma nova forma de escravização. Entre os objetivos do nosso projeto estão um aprofundamento conceitual sobre a temática através do levantamento bibliográfico relacionado ao tema, o levantamento de legislações estaduais que versem sobre o trabalho dos egressos do sistema prisional, principalmente nos casos de contratação por empresas vencedoras de licitação, e a análise do Portal Nacional de Contratações Públicas e diários oficiais dos estados da Federação, em busca de licitações e contratos administrativos que utilizaram a mão de obra de egressos nos anos de 2021 e 2022. Entre as principais etapas executadas nesse período, temos a revisão bibliográfica a respeito do trabalho dos egressos do sistema prisional nas plataformas Google Scholar e Periódico CAPES, o levantamento de programas estaduais que visem estimular a contratação de egressos do sistema prisional por empresas, onde foram encontrados programas nos estados da Bahia, Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo, além de busca de dados no SISDEPEN, que é a plataforma de coleta de dados do sistema penitenciário brasileiro, no período de julho a dezembro de 2023, com o objetivo de conhecer a plataforma considerando os recortes da pesquisa. Os principais resultados obtidos foram a leitura e análise do material bibliográfico, que trazem diferentes perspectivas que ajudam a elaborar o porquê do trabalho do egresso prisional na prática ser tão diferente da teoria normativa. Pode ser constatado durante as leituras que os autores consideram o trabalho uma forma concreta de chegar à ressocialização, embora muitos desses referenciais bibliográficos sejam críticos às condições em que essas atividades são realizadas, considerando, por exemplo, as funções estigmatizantes de gênero e a falta de recursos e condições necessárias para chegar à finalidade da ressocialização diante da falta de políticas públicas para a execução penal. E ainda que não seja amplamente discutida, trata-se de uma política pública que, de certa forma, pode acabar reforçando a dinâmica do encarceramento em massa no país. Além disso, foi notada a falta de dados em relação às características dos programas que regulamentam a contratação de egressos do sistema prisional, já que as informações sobre esses programas foram encontradas em decretos e páginas de notícia, e não foi possível constatar, no primeiro momento, de mais informações em relação à modalidade de contratação ou recorte dos egressos contratados, como gênero, escolaridade e tipo de trabalho, até porque esses decretos são sucintos e estabelecem poucas normas em relação às contratações. Da análise geral dos decretos, foi possível perceber como cada programa é diferente, já que cada decreto indica, por exemplo, secretarias diferentes para a gestão desses programas. Entre as similaridades, podemos ver um esforço quanto ao texto para definir o egresso de acordo com o que é previsto pela Lei de Execução Penal. Em relação aos resultados da busca na plataforma SISDEPEN, foram encontrados dados sobre as ações de trabalho e educação no ambiente prisional, dividido por gênero, estado, escolarização e demais marcadores sociais. Esses dados indicam que há o maior número de homens e com baixa escolaridade que conseguem trabalhar dentro do contexto de privação de liberdade. No que se refere aos egressos do sistema prisional, infelizmente é notável que há uma lacuna de dados, de forma que não foi possível estabelecer um parâmetro similar ao dos presos, com dados de quantos egressos e egressas estão trabalhando e quais trabalhos ou em quais condições. Dessa forma, concluímos que, apesar do Estado reconhecer a função de ressocialização através de atividade laboral, ele não demonstra interesse em amplamente divulgar esses dados, o que poderia ser um incentivo para que mais empresas investissem na contratação dos egressos e, ao mesmo tempo, tornar mais acessível tais informações para o público em geral. Também foi notado que não há a atuação dos governos estaduais e dos órgãos de fiscalização no sentido de cumprimento dos programas.